Graças a Deus que está frio aqui. Aleluia. Amém. Quantos estão alegres? Quantos são felizes? Amém. Gente do céu. Eita, mas assim, essa noite, em nome de Jesus, nós seremos, em nome de Jesus, muito, muito tocados por Deus, meu Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Aleluia, Jesus. Me conduz na tua presença, Senhor. Um tema poderoso. Eu pagaria qualquer preço para sair dessa. Dá uma curiosidade, não dá para saber o que a pessoa vai falar. Vocês ficaram assim pensando, será o que ela vai falar? E foi o que eu ouvi essa semana, por 2 vezes. Foi tão forte que eu fiquei impressionada com a confirmação assim no meu coração. Eu pagaria qualquer preço para sair dessa. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler o 27 e o 28. Pegue aí. Provérbios, capítulo 6, o 27 e o 28. Pronto? Já colocaram aqui, gente, que 2 versículos maravilhosos. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Essa é uma pergunta. 28. Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? 2 versículos que tem tudo a ver. Mesmo que uma pessoa ela pegue uma brasa queimando, né, aquela brasa bem viva, chega ela fica vermelha, né, quando o pessoal está ali assando o churrasco. Eles pegam ali aquela brasa, se pegar uma brasa bem grande, assim, bem acesa, e ele botar na mão, por mais que ele tente ter cuidado para não se queimar, tem como a pessoa não se queimar, pegando uma brasa viva e botando na mão? Naturalmente, não estou falando do sobrenatural, não, porque no sobrenatural, muitos já foram jogados em fornalhas de fogo e não foram queimados, mas eu não estou falando do sobrenatural de Deus, não, estou falando naturalmente. Alguém se manifesta a fazer isso? Pegar um pedaço assim de carvão em brasas vivas, cheio mesmo de fogo, de fumaçando, aquela bexiga está assim aceso, vermelho. E aí você diz assim, você olha para aquela brasa bem, né, bem bonita, e você diz assim, eu vou pegar com todo o cuidado do mundo, que é para eu não me queimar. E aí você vai com aquele jeitinho e vai pegando ali, e aí, tem um jeitinho para pegar na brasa viva e não se queimar? Outra coisa que o Senhor pergunta, pode alguém andar em cima dessas mesmas brasas e não queimar os pés? Tem coragem, pastor Raniel? De pegar um pedação de brasa desse tamanho assim, ó, com todo cuidado, meu irmão. Cuidado do mundo, as suas mãozinhas. Será que tem como naturalmente a pessoa não se queimar? A resposta é essa, meu irmão, não tem como a pessoa não se queimar. Não tem como, ela vai sentir a dor, ela vai sentir negócio mesmo assim, queimadura é negócio ruim, é um negócio que arde muito, que tudo que você faz para acalmar aquela dor, ela sempre vai ficar só se anestesiar mesmo. Fora da anestesia, a dor é grande, de queimadura. Quem já se queimou sabe disso. Deixa eu fazer uma oração, feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, meu Pai, nessa noite. Encha-nos da tua graça, do teu favor, Senhor. Fala, meu Pai, fala com cada um. Eu não sei exatamente, meu Deus, como estão os meus irmãos, mas eu só sei que o Senhor se manifestou trazendo essa palavra ao nosso coração. Nós estávamos ali orando, buscando algo que é necessidade para os que estão aqui nessa noite. Então, Senhor, que o Senhor vá mesmo penetrando cada mente, cada coração nessa noite.
e faça aquilo que está no teu coração em nossas vidas, meu Deus. Toca-nos, transforma-nos, molda-nos segundo o teu querer, Senhor. Forja o nosso caráter. Nos dá, meu Deus, a retidão de Cristo. Nós precisamos, meu Pai, receber nessa noite. É por isso que nós estamos aqui. Eu profetizo no nome de Jesus, homens e mulheres, jovens, adolescentes, firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Em nome do teu Filho amado é que nós oramos nesta noite. Amém? Amém. Abra de novo a sua Bíblia em Gálatas 6 e versículo 7. Gálatas 6. Versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Pronto? Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Pronto. Não se deixe enganar. Não se deixe. Porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Amém? Esses dois versículos aqui são versículos de alerta para nós. Aqui é um alerta, ele diz, olha, fulano de tal, não se deixe enganar, não deixe o diabo te enganar, não deixe os desejos da tua carne te enganar, não deixa tudo aquilo que te afasta de Deus te enganar, porque de Deus não se zomba. O que tu plantar, tu vai ter que colher. Tem esse negócio de Deus perdoar e não ter consequência, não. A consequência, tem um perdão, mas as consequências são graves. Sempre terão consequências, sempre. Amém? Glória a Deus. Então, eu escrevi bem aqui uma frase, que às vezes a gente fica, Senhor, eu escrevi tanta coisa, Senhor, bora aqui, deixa eu começar aqui. Eu vou começar falando sobre, se você já viu alguém que essa pessoa, ela só se mete em confusão. Às vezes tem pessoas que quando a gente olha para ele, parece que está escrito assim na testa dele, confusão, pecado, intriga, briga, rolo, sabe aquela pessoa cheia de rolo? Já vê alguém assim na sua mente? Ou você, pode ser que seja também essa pessoa. E uma vida de rolo é uma vida de sufoco, gente. É igual você pegar uma brasa viva e colocar nas mãos, e tendo maior cuidado, e não dá. Não dá, de todo jeito você se queima, você se machuca, fica ali marcas em você. Então, é incrível como existem pessoas que elas só se metem em rolo na vida delas. Toda decisão que ela toma é para prejudicar a vida dela. Ela não desenvolveu a capacidade de tomar decisões certeiras, de tomar decisões que estão na vontade de Deus. Ela vai do contra. Mas nós não devemos ser essas pessoas. Pelo contrário, nós precisamos ser jovens, homens e mulheres totalmente movidos pelo Espírito de Deus. Amém? Então escolha hoje não entrar nesse tipo de rolo. E se você está dentro de um rolo, se a sua vida está toda enrolada, cheia de confusão, saia, decida sair hoje ainda. Decida. Eu vou contar uma das experiências que eu e o pastor Raniel vivemos essa semana. E eu estava ali pedindo para o Senhor, para o Senhor sempre estar confirmando. Senhor, confirma o que o Senhor quer falar, Senhor. Confirma. E aí, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu observei algo essa semana que me deixou assim, tão pensativa. Eu vi mulheres, e elas chegavam ali na loja, porque essa semana foi a semana do Dia dos Namorados.
E a gente sabe que é uma semana assim especial. Eu fiz várias cestas, né? Me programei, digo, vou vender muitos presentes, vai ser uma bênção, aquela coisa toda. E vários homens vieram e compraram realmente muitas cestas, sabe? E queriam montar e me pedindo ajuda, aquela coisa toda. E o mais incrível dessa situação é que quando chegavam mulheres lá na loja para comprar outras coisas para elas mesmas, e aí eu dizia, né? Mulher compra um presente para o teu marido ou para o teu namorado, não sei. Algumas diziam assim, Deus me livre, quero nem saber de homem. A outra dizia, tu tá doida? Aí o outro dizia assim, meu marido é aquele cachorro. Aí xingava o homem. Aquilo ali merece, eu sei o que ele merece. Assim, foram tantas situações que eu disse, meu Deus, não vai encontrar uma mulher. Graças a Deus que algumas mulheres crentes mesmo, até que da igreja, chegaram lá e estavam comprando esse, ei, irmã, e aí, vamos levar alguma coisa para o seu marido? Ela, pastora, só se a senhora me ajudar. Eu vi algo diferente. Mulheres que estão metidas em rolo e mulheres que não estão metidas em rolo. Quando elas se casam, uma vai ter brasa viva que se machuca todo dia. Ela escolheu casar com a brasa viva. Porque era perigoso, não era para ela, mas ela quis se arriscar. Ela, não, eu vou ter todo o cuidado. E o Senhor pergunta, pode alguém pegar uma brasa viva na mão e não se machucar? Mas aí aquela jovenzinha diz assim, mas menino, eu vou ter um cuidado maior do mundo, nós vamos ser felizes, nós vamos ter uma vida maravilhosa, vai ser lindo, eu vou ser a melhor esposa. Aí ela vai pegar aquela brasa viva zona, pegando fogo, bota na mão dela. Na primeira semana ela se queima todinha. Primeiro ano é bagunça, ela fica toda cheia de cicatriz, cheia de ferida na alma. E aí, quando chega o dia dos namorados, que alguém pergunta assim, e aí, mulher, bora comprar um presente para o teu marido. Aquele bicho sem vergonha, eu quero me separar, aquilo ali não merece nada. É um palavreado mais horrível do mundo. Mas você vê uma mulher chegando na loja, uma mulher que ela entendeu a vontade de Deus e ela se casou. Aí você vê a diferença, você olha e diz assim, irmã, bora comprar um presente para o irmão. Pastora, me ajuda, mulher, porque eu não sei nem assim o que eu posso dar, porque se fosse para me dar o que ele merece. Mulher é um marido maravilhoso e tal. Então você vê que tem duas histórias totalmente opostas. Eu não sei o que você está decidindo viver. Eu só sei te dizer que existem vidas opostas, sentimentais, para vários homens e mulheres que foram eles que decidiram viver essa vida. Uma vida cheia de rolo, cheia de confusão, de briga, de separação, de emenda aqui, bota lá. E vai, e volta, e briga, e bate. Mas existe também uma vida de um casal que está debaixo dos cuidados de Deus. Que estão ali lutando juntos, todos os dias buscando cada vez mais, né, o perdão, a maturidade, a conversa, a reconciliação, estarem amando um ao outro, respeitando. E aí, gente, chega lá um homem. Porque, para minha surpresa, eu vendi. Os homens estavam muito românticos. Vários homens compraram presentes para suas esposas, com o maior carinho, e rapazes comprando para suas namoradas, e queria que tivesse um ursinho, aquela maior coisa, sabe? Teve até um deles que é esposo, né, da pessoa lá, e ele ligou desesperado, ele já tinha escolhido, e ele tinha chegado na feira com aquela mulher dentro do carro, e ela saiu só para comprar um remédio na farmácia. E aí ele liga para a loja dizendo, ei, traz rapidão aí a cesta que eu vou botar dentro do carro, em cima de onde ela senta, para quando ela sair da farmácia, ela abrir a porta e a cesta já está aqui. Aí nós saímos correndo e colocamos lá e deu tudo certo, gente. Então, assim, coisa linda, não é? Aí, de repente, eu estou atendendo um homem lá. E aí ele com aquele cuidado maior do mundo, para fazer a cesta dele. E bota urso, e bota perfume, e tira isso. Não, eu quero esse aqui, bebê. Só sei dizer que foi incrementando e a cesta ficou a coisa mais linda do mundo. Uma cesta daquela, sabe? Que qualquer mulher suspira. Quando nós terminamos, aí eu botei a cesta aqui no balcão. Aí eu falei assim para ele, deixa eu lhe fazer um pedido.
o senhor não precisa aparecer. Eu só vou lhe perguntar assim, ó. Ele já fica olhando assim para mim, né? É para sua namorada ou é para sua esposa? Aí o senhor só vai responder. Se é namorada, é esposa, o senhor não vai aparecer, é só a sua voz. Minha gente, depois que eu falei isso, esse homem ficou agoniado. Ele, mulher, nem minha voz não pode aparecer. Não, se for passear assim, eu já vou desistir. Eu, não, moça, é só se o senhor quiser. Eu estou só lhe perguntando se o senhor pode. Se acalme. Espera aí, então eu vou fazer aqui e tal. Eu já fiquei com uma interrogação na minha mente. Porque os outros todos responderam, é para minha esposa. E os outros diziam assim, não, é para minha namorada. Mas esse homem se negou a liberar uma palavra apenas. Ele não queria que aparecesse a voz dele. E aí eu disse, peguei o celular e comecei, né? Gente, que você está linda. Essa pessoa aqui escolheu para a esposa dele. Fiquei assim, né? Terminei o celular, pronto. Aí o pastor Raniel estava aqui comigo, do lado. Aí ele, rapaz, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí o pastor Raniel olhou, ele ainda quis confirmar com o pastor Raniel. Não, pastor, diz de raiz, né? Todo homem é assim. Aí o pastor, como assim, rapaz? Né? Já foi querendo se sair, né, do homem. Ele disse assim, rapaz, é que eu tenho um caminhão, o meu caminhão vale 100 e poucos mil. Ele dizendo a história dele. E, rapaz, se tivesse um remédio, 2 comprimidos, tá bom, se dissesse assim, 2 comprimidos vale digamos que foi 150 mil, não lembro as porcentagens que ele colocou. Mas digamos que alguém me apresentasse 2 comprimidos, que para mim custaria tudo que eu tenho. Vamos lá, meu caminhão. Eu ia vender meu caminhão para poder comprar esse remédio. Eu tenho a certeza que se eu tomasse esse remédio, rapaz, eu ia largar essa mulher. Porque essa mulher aqui, rapaz, não consigo não, rapaz. Ó, eu amo minha esposa. Pensa numa mulher direita. Amor, não foi assim que ele falou? Pensa numa mulher direita, uma mulher séria. Eu amo a mulher de garra, a mamãe dos meus filhos. Rapaz, agora eu estou num negócio aí que eu entrei. Rapaz, eu lutei para sair desse negócio. Lutei para sair. Rapaz, o negócio é difícil. Olha, minha filha, quando eu tirar essa cesta daqui, eu vou botar ela dentro de uma caixa, amarrar dentro de um saco, me esconder dentro do caminhão, que é para me poder levar sem minha mulher. Nunca pode sonhar um negócio desse. Mas meu namoro lá com essa outra mulher já é coisa antiga e séria. Agora, mas eu tenho vontade de sair desse caminho, eu tenho vontade de me sair dessa história. Rapaz, mas já lutei demais, não consigo não, a mulher me amarrou, e eu não sei o que é que eu faço mais não. Bem na minha frente, assim. E eu olhei assim, esse meu filho do céu, pois Jesus, ele é esse remédio, e ele já pagou o preço. E foi quando veio essa frase, eu pagaria qualquer preço para sair dessa. Aquele homem se envolveu, porque muitas das vezes a gente entra em coisinhas, em algumas historinhas que a gente diz assim, eu vou ter todo o cuidado. Não, aqui eu vou namorar com esse rapaz aqui, o meu pai não gosta dele não, o pastor disse que ele não é gente boa não, mas eu vou ter o maior cuidado, eu vou fazer de tudo para ele vir para a igreja, para ele, se está na igreja, eu quero que ele seja um menino bom, rapaz, eu vou conquistar ele. E aí a pessoa vai entrando aos poucos, gente. Porque eu tenho certeza que aquele homem, do jeito que ele disse que ama a esposa dele, ele disse, não, eu vou só ficar uma noite com essa mulher aqui, mas é só uma noite, porque eu amo mesmo a minha mulher. Eu quero te dizer uma coisa, tem caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles é morte. A Bíblia disse o que para nós? Que, meu irmão, ó, de Deus não se zomba, não. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Não se engane. Não deixe que te enganem. Quantas moças e quantos rapazes já saíram de dentro da igreja por causa de um rolozinho, de uma paixãozinha, ele não conseguiu se dominar. E aí a gente começa a lembrar de tantas histórias na Bíblia. Eu não posso esquecer de Sansão. Sansão, um rapaz que desde do ventre da sua mãe, ele estava sendo gerado, já havia um propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele era um rapaz que foi gerado com uma missão, para cumprir o propósito de Deus na vida dele.
Um rapaz cheio de força, de unção, habilidoso ali, um guerreiro do Senhor. E aí a gente vê ele se tornando um rapaz, um jovem, mas aí ele começa a olhar para as moças e ele não quer se agradar das moças da igreja dele, não. Um tempo desse eu ficava pensando, eu digo, ainda bem que esses dias o povo estão todos se casando aqui, o povo está uma unção poderosa de casamento, e as pessoas estão todos acertando, que até agora os que eu já vi, eu estou feliz. Eu olho para aquele lado, eita glória. Ali, eita glória. Rapaz, o negócio ali está fervendo, meu irmão. Eita benção. Aí a gente vai para o outro lado, eita glória. Meu irmão, que coisa linda. Alegra qualquer pessoa, quando a gente vê jovens, que eles estão bem posicionados. Mas é bom. Mas eu estava feliz no casamento do Rogério. Teve um momento, Rogério, que quase que eu saio gritando. Porque eu lembrava de ti, meu irmão. Não é que eu não estava lembrando da Rayane, é porque eu lembrava do Rogério bem meninozinho lá em casa. E muitas vezes nós conversávamos com o Rogério. E olha, quando você vê uma pessoa sendo abençoada, porque todo mundo vai chegar ao dia, que é o dia da honra. Quando chega o ano da honra, as portas tudo começam a se escancarar. Pá, 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 pá. Aí Deus dá carro, Deus abençoa para ganhar mais dinheiro, para poder casar. Aí Deus mostra a moça. Aí as coisas vão ser saber, aí Deus abençoa uma festa, que ninguém precisa de dinheiro, a gente precisa da unção de Deus, precisa viver numa obediência, precisa abrir mão desses rolos bagunçados. Porque, meu irmão, entrar dentro de rolo é fácil, agora sair de lá não é para qualquer um não, meu irmão, não se atreva não, não se arrisque. Eu lembro demais, Rogério, de ti. Quantas vezes o Rogério, uma dorzinha no coração dele, a gente dava vontade de dizer, meu filho, aguenta. Meu filho, aguenta bem aí, aguenta que Deus vai te honrar. E o Rogériozinho, rapaz, eu vou obedecer. Voltava para casa. Ouvi dizer que esse homem era orando e gemendo na presença do Senhor. Mas é muito melhor você gemer na presença do Senhor em obediência e esperar, para depois você ver a manifestação da glória. E Deus surpreende a gente sempre. Sempre. Deus não falha. Porque você vê Sansão, um jovem bonito, forte, cheio de... Gente, era um homem ungido, gente. Deus olhou para eles, eu vou trazer um rapazinho, vai fazer nascer nesse ventre aqui. Ele será nazireu, será isso, ele vai ser o libertador, ele que vai guerrear, ele que vai ser um guerreiro maravilhoso. Tem tudo aqui na palavra, né? Deus narrou a história dele. E mesmo ele sendo instruído pelo pai, porque o pai de Sansão orou a Deus. Deus, quando esse menino nasceu, o que é que eu vou fazer com ele? Aí Deus, o anjo do Senhor disse, ele não vai tomar vinho, ele não vai tocar em cadáver. Ele explicou tudo. Ele será consagrado ao Senhor. E aí quando aquele rapazinho se torna um homem, ele olha para as moças e não se agrada das moças da igreja. Meu filho, se você tem vontade de casar ou se relacionar com alguém, eu já te dou logo a primeira dica. Olha aqui dentro da igreja. Porque Sansão olhou para o pai dele, para a mãe dele, ser pai, mãe, eu me agradei de uma moça lá dos filisteus. Eu quero é lá. Ele, não, meu filho, procura andar aqui. Não, eu quero é a de lá. Como é que você está escolhendo a moça que você quer, ou o rapaz? Uma moça boa para casar, e às vezes a pessoa não olha a moça. Acho que olha lá por cima, assim. Ou então um rapazinho bom, menina, que tem um meninozinho abençoado. Se eu pudesse, eu pegava um, pegava outro aqui. Ó, esse aqui é com esse aqui, esse aqui é com esse aqui. Esse aqui não é com esse aqui não, esse aqui não é não. Mas eu tenho me alegrado com vocês, de verdade. Eu tenho visto jovens aqui, tementes a Deus,
Vocês estão de parabéns. Vocês, jovens, que já estão mais prontos para um relacionamento, são bons exemplos para os nossos adolescentes. Eu louvo a Deus, sabia? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Porque vocês serão a maior inspiração para os nossos adolescentes. Porque eles vão ver a vida de vocês. Vocês vão estar contando de vez em quando a história de vocês. E eles vão dizer assim: se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Patrícia, se deu certo para ti, vai dar certo para mim. Qualquer uma dessas meninas aqui, ó, que tem 12, 13, 14, 15, que não tem idade para se relacionar, mas aí ela vê a história do Rogério, vê a história da Patrícia, a história do Wesley aqui, a história aqui da Elaine, né? De cada, eu estou citando os casados, aí ele diz assim: rapaz, eu vou permanecer na obediência, porque funcionou para esse povo tudinho, por que não vai funcionar comigo? E aí você vai evitando se envolver em rolos. Ó, Joana, que bênção, minha filha. Você obedeceu, Joana. Eu lembro. A Joana é um grande exemplo para nós. Um grande exemplo, porque ela passou por uma fase muito difícil na vida dela. E ela se apegou com a gente nessa época. A Joana sempre estava conversando conosco, e a gente orava, e a gente dizia: minha filha, permaneça, vai dar certo. Se acalme, se acalme. Tenha calma, minha filha, não falte os cultos, permaneça ali, ó, é Jesus, é Jesus. Hoje a Joana está aí, ó, do lado desse jovem, que a gente admira tanto, porque Deus honra. Eu sei o quanto tu é abençoado, Gustavo, porque tu está do lado da Joana, e a Joana foi obediente. Deus não vai deixar em vão uma pessoa que obedece, porque a prosperidade está do lado da obediência. E aquele homem saiu da loja, eu com as mãos para cima, eu esqueci já de tudo, né? E depois que ele falou tudo isso, eu falei para ele que Jesus era esse remédio, e ele: não, eu já vou indo, ele, né? E eu levantei minhas mãos e eu disse: pois eu profetizo em nome de Jesus que você vai largar essa mulher não é sua esposa, isso aí é adultério é pecado. Eu comecei a falar bem alto, e eu lembro que quando ele foi saindo no portão, ele ainda olhou para trás, ele disse: amém. Um adúltero, morrendo de vontade de largar aquela vida de rolo que ele tinha se enfiado. Porque ele disse que não larga a mulher dele, mas também não consegue se sair da outra. Não é coisa triste um negócio desse? Fico imaginando como é essa mulher, essa esposa. Que triste, gente. Que situação crítica. E Sansão se entrou desse mesmo jeito. Olha, Sansão insistiu em ficar com a Filisteia. E aí ele foi para o casamento, meu irmão. Vocês acreditam que o final dessa história foi que ela não ficou com ele, ela foi dada para outro homem. Casou com a mulher e quem ficou foi outro homem. O primeiro rolo de Sansão, que a Bíblia mostra ali. Ele casa com essa moça linda, que ele tanto queria. E o pai dela deu, depois de casado, deu ela para outro homem. Ó a vergonha. Depois ele voltou para pegar ela, ela já estava com outro homem. Ela tinha sido entregue para outro homem. Mas Sansão, ele não aprendeu. Tem gente que tem a cabeça dura. Já teve uma pessoa que disse assim para mim: pastor, eu não sei o que é que eu faço, não. Eu sei o que foi ela. Eu só me agrado de cafajeste. Eu digo: minha filha, por o teu padrão, é porque... Eu até uma vez falei isso aqui na igreja. É porque o urubu só gosta de carniça. O urubu só gosta de carniça. Se você só gosta de cafajeste, é porque você, no mínimo, também... Eu não sei o feminino de cafajeste. Não tem, né? É uma cafajeste também. É um nome bem baixo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Muitos jovens entram em encrencas emocionais, sentimentais, entram em amizades tóxicas, entram em vícios, entram em mentiras. Eu não sei se você já teve coragem de mentir para sua mãe e coragem de mentir para o seu pai, porque, para mim, um adolescente, por exemplo, que tem coragem de enganar a mãe, meu irmão, essa moça e esse menino,
Eles são candidatos para serem frustrados, para terminarem como Sansão, que era forte, corajoso, ungido, e terminou fraco, cego e preso. E é só o que tem, é de jovem que vive de mentira, vive de engano e vive de decisão errada. Sansão viveu só de decisões erradas, umas atrás das outras. Tem pessoas que quando ela erra, dói tanto nela, ela se arrepende, nunca mais ela entra numa fria, porque parece que ela precisou errar para poder cair a ficha. Mas tem gente que erra uma vez, aí ele erra a segunda vez, e ele entra de novo em outra confusão, aí está entrando em uma e saindo da outra. Quando ele consegue sair? Quando a pessoa consegue sair. E até parece que é divertido, viu, adolescentes, principalmente vocês. Vocês podem achar que um rapazinho olhou para vocês, meninas, aí ele disse assim: linda. E tu pode achar aquilo ali tão divertido. Um dia desse, uma moça disse para mim, que um amigo dela do trabalho, ela é crente e ele não é crente. E um rapaz do trabalho, um rapaz bom, que trabalha, mas não é crente. E ele começou a dizer que ela era a menina que ele admirava mais, que ele tinha projetos com ela e tal, aquela coisa toda. E ela começou a sentir assim uma coisa no coração dela, mas sabendo que não dava certo. E ela chegou para mim e disse: pastor, assim, assim, assim. Aí eu falei: minha filha, deixa eu te dar só uma palavra. Ele não é crente, tu já descarta. Isso aí, olha, é cilada. Satanás envia iscas. E se a gente não tiver o entendimento de que é só uma isca, aí a gente cai naquela isca, meu irmão. Depois de um peixe cair na isca, ele está frito para ele sair. É difícil sair de uma isca, viu? Ó, ele te puxa aqui, ó. Não dá em outra, é morte. É morte. Então parece divertido no começo, mas depois vem a cobrança, a tristeza, o vazio, e vem as consequências. Quantos estão me entendendo? Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha uma amiguinha da minha mesma idade, ela era das minhas melhores amigas, uma menina muito boa, de família. Mas eu me lembro que de repente, não, eu nem era convertida ainda nessa época, né? Acho que eu tinha uns 13 anos, 12, eu não me lembro direito. Só que essa menina, ela botou na cabeça dela que ela queria namorar. E aí eu era a melhor amiga dela, então ela me contava. E aí, às vezes, quando a gente estava lá em casa fazendo as tarefas da escola, ela marcava com ele, para ele ir lá, para ele se beijar escondido. Naquele tempo era os beijinhos escondidos, sabe? Aí eu me lembro que eu estou lá fazendo a tarefa com ela, daqui a pouco ele chega. E aí ele chegou e estava só eu e ela fazendo as tarefas de casa. E nós só com 12 anos, minha gente. Eu sei que quando ele entrou, ela se atracou com ele e começaram a se beijar lá dentro de casa. E o meu pai agora, gente, vocês acreditam que na hora que ele estava lá se beijando, e eu sem saber o que eu ia fazer, minha mãe chega. Gente, quando minha mãe chegou, que a minha amiga e esse rapazinho que estava lá, os dois se beijando, né? Que eles viram a porta se abrir, moço, foi carreira. Ele arrodeou, saiu pelo quintal, o menino foi bagaceiro. E minha mãe ficou assim: o que está acontecendo aqui, Daiane? O que foi isso? Quem é essa pessoa que saiu correndo? Ali é o começo de um rolo. Começou errado. Não tem idade. O pai nem sonha. Às vezes você vai fazer tarefa na casa de uma amiga sua. E aí, como é o seu comportamento nesse lugar? Tome cuidado. Sempre, às vezes, tem um irmãozinho lá, tem um fulano, tem um ciclano, que acaba lhe achando bonitinha. Assim também tem as mocinhas que fica jogando iscazinha pro rapazinho. Gatinho, gatinho. Deus, Ele não te chamou para viver uma vida de rolo, de confusão e de bagunça. Ele te chamou para viver uma vida de paz, equilíbrio e propósito. Eu não sei se os meninos já... Olha aqui, ó, rolos podem até parecer divertidos, mas o preço é alto. Aleluia, Jesus, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Nós Te adoramos, Pai.
Os rolos, eles parecem ser divertidos, mas eles são aquelas iscas, aquelas armadilhas para te jogar no precipício. Tu vê Betseba com Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, de repente vê ali uma iscazinha fácil, e ele colocou aquilo ali no coração dele. Aí ali, gente, é incrível, parece que Satanás, ele envolve a pessoa, e a pessoa esquece ali os princípios de Deus. Aí vieram uma coisa atrás da outra, foi adultério, traição, assassinato, morte. Depois o filho morre. Foi a coisa assim, ó, uma cadeia, né? De Deus não se zomba, não se engane, porque aquilo que você semear, aquilo você vai colher. É muito sério o que nós estamos falando aqui. O envolvimento com más amizades, mentirinhas que viram mentironas, uma dupla vida, que é uma pessoa que na igreja é de um jeito, e lá fora ela já é de outro jeito. Relacionamentos errados, paixões doentias. Tem gente, tem moça que depois que ela apaixona com um rapaz, ela diz que é o amor da vida dela. Imagina uma menina de 12 anos dizendo assim, o homem da minha vida. Mas o que uma menina sabe o que é o homem da minha vida? Eu fico imaginando. Uma menina de 12 anos dizendo que tem o amor da minha vida. Gente, você não sabe o que é o amor. Você não sabe, isso aí é apenas os seus hormônios. Você cresceu antes, você era uma criança que brincava de boneca. Você era uma criança que você gostava de jogar bola, que você gostava de pique-esconde, subir em cima das areias na rua, banhava de chuva. Aí daqui a pouco você vira uma mocinha, aí o corpinho se transforma, peitinho, né, ficando toda bonitinha. Aí vem a primeira menstruação, aí vem os hormônios e vários sentimentos novos aparecem. E um deles é que você começa a ver as borboletinhas voando. Ai, aí dá um suspiro se passar um rapazinho. Ai, o homem da minha vida. Toda menina da minha idade namora, só eu que não posso. É porque você é diferenciada. Deixa as outras, minha filha. Você não é igual às outras. Você é uma menina de Deus, você é um rapaz de Deus. Você não tem idade, não tem preparo. Aleluia. Aí, só porque a moça acha que menstruou, ela acha que ela já pode namorar, como assim? Não somos animais, não. O animal que quando entra no cio é reprodução total, já pode reproduzir, que não precisa aprender nada, é só feito para isso, o animal é feito só para reproduzir. Ser humano, ele não está pronto para se ativar sentimentalmente quando há uma explosão nos seus hormônios e corpo, não. Não é porque o rapaz engrossou a voz dele que ele agora é um homem. Gente, essa semana um menino foram comprar o presente lá na loja com a mãe do lado. Aí eu perguntei, tu tem quantos anos? Aí ele, eu tenho 17. Aí a mãe dele, eu vou te dar só isso aqui. Ele, mas mãe, eu queria levar isso aqui também, mãe, pelo amor de Deus, mãe, que humilhação, meu pai. Bichão, falando grosso. E a mãe tendo que comprar o presente do menino. Aí eu falei, meu filho, tu está vendo? Talvez se você tivesse esperado mais um pouco, você já seria de maior, já poderia arrumar um emprego, aí você mesmo ia dar o melhor presente do mundo para seu namorado, porque você já tinha idade, já tinha um dinheirinho para fazer isso da melhor forma possível. Aí, por isso que você está tendo que se humilhar, porque você está atropelando as coisas. A gente não pode estar atropelando as etapas da nossa vida. Nós não podemos. Tudo isso parece legal no começo, mas destrói aos poucos. Olha aqui as consequências aqui de pessoas que se relacionam fora daquilo que é a vontade de Deus. Sempre vai ter consequência, gente. Sempre vai ter. Eu já passei por essas etapas aí. Eu sei o que é gostar de um rapaz e o rapaz não gostar de você. Você fica doente. Eu me lembro que tinha um rapaz que achava que eu era casar com ele, não, mas nunca vai aparecer, olha minha cabeça na época, né, muito jovem, nunca vai ter outro rapaz no planeta Terra que possa ser como ele é ele que eu quero, Senhor. Tem que ser ele, se não for ele, pois, gente, não existe isso. A primeira coisa que pode aparecer, ansiedade,
depressão e um vazio pode aparecer. Você que está alimentando demais essas coisas dentro de você, né, e fica ali alimentando e pensando, e conversa demais entre vocês. Às vezes as meninas se juntam, tudo novinho, os rapazinhos, tudo imaturo, sem experiência mesmo, nem de idade, nem, né, de firmeza, nem no seu interior. Aí só é conversando essas coisinhas. Sai dessas rodas. Elas são tóxicas para você. Como é que você tem que entrar numa roda que fala de Jesus, é de você evangelizar, de você ir para o encontro, é de você jejuar. Gente, na minha época, nós éramos as pessoas assim que buscavam o Espírito Santo nessa idade aí. Eu queria o batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu era adolescente. Eu estava buscando a presença de Deus. Tem alguma adolescente aqui que está louca pelo Espírito Santo? Que está orando todo dia, buscando o batismo? Pois essa idade era para você estar fazendo, era isso. Cadê os rapazes cheios do Espírito Santo, apaixonados pela palavra de Deus, que gostam de ler a Bíblia? Esse é o tempo certo para você se encher da palavra. Eu nunca vou esquecer de uma decisão que eu tomei na minha vida que me salvou. Isso, eu não era casada, eu me lembro, um réveillon, gente. Meu Deus, que coisa extraordinária aconteceu comigo. Eu estou ali no réveillon com as minhas amigas. E a gente conversando ali. E eu não lembro qual foi de nós que dissemos assim: nós precisamos fazer um voto. Aí eu disse: vamos. Nós vamos ler a Bíblia toda esse ano. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Nunca. Eu lia de pedaço e tudo mais. Aí eu tomei, mesmo assim, eu levei a sério. E eu me lembro que nós ficamos ao redor da cama da minha amiga. Nós estávamos na casa da minha amiga. Cada uma ficou numa ponta da cama. E nós oramos ali, fizemos um voto com o Senhor, no dia 1º de janeiro daquele ano. Senhor, nós queremos aqui nos comprometer. Este ano nós vamos ler a Bíblia inteira. Eu não sei se elas conseguiram, mas pela primeira vez, eu tive a experiência, o prazer e o privilégio de ler a Bíblia toda. Eu me lembro que em setembro, dia 9 de setembro, eu terminei de ler a Bíblia a primeira vez, do dia 1º de janeiro até o dia 9 de setembro. Foi a minha primeira experiência lendo toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. E eu me lembro que nunca mais eu fui a mesma. Olha, eu senti como se verdadeiramente houvesse aberto assim um portal espiritual. E a minha visão mudou, o meu ouvido mudou. A minha mente mudou. Porque até então, quando eu orava, eu dizia para Deus: Deus, eu tenho certeza que a tua palavra ela é tudo que falam, mas eu não consigo extrair dela isso. Eu leio e não entendo nada, que coisa estranha. E Deus disse, e Deus matou, e fulano de tal fez isso. Como assim? Eu não consegui entender nada. Mas quando eu vivi aquela experiência, tudo mudou. Tudo na minha vida foi diferente. Então, aproveite seu tempo de solteiro e de solteira para desenvolver sua vida de oração, para desenvolver sua vida de leitura da palavra, de jejum, de batismo com o Espírito Santo, para ganhar almas. Você precisa se envolver na sua célula. Você precisa começar a plantar sementes que vão lá no futuro te lançar para frente. São sementes do hoje. São essas sementes que vão fazer toda a diferença para o teu futuro. Eu vivi isso e vale a pena. Vale a pena! Quando chegou outra mulher lá na loja, eu não estava atendendo ela. As meninas atenderam ela, ela veio para o balcão e eu estava no balcão. Ela ouviu a minha funcionária me chamando de pastora. Então ela já sabia que eu era pastora. E aí eu olhei para ela sorrindo, eu falei, e aí, tal, com aquela gentileza que a gente tem que atender nossos clientes. E eu coloquei o que ela tinha escolhido na sacolinha. E mais uma vez eu olho para ela e falei assim, já comprou presente do Dia dos Namorados? Ela já era uma mulher que estava com um filho do lado, uma criança. Inclusive ela estava comprando também um brinquedinho para o menino. Já comprou o presente para o Dia dos Namorados? Aí ela falou assim, eu já comprei para minha esposa. Ela fez questão, eu já comprei.
para minha esposa. Como eu estava me consagrando, quando ela falou isso, dentro do meu espírito, eu já fiquei conversando com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, se tu quiser que eu fale, ela que vai ter que se abrir aqui. Eu não vou, Senhor, faz. Aí ela, você é pastora, né? Eu falei, sou. Você quer me dizer alguma coisa? Olha como é que ela que puxou o assunto. Você quer me dizer alguma coisa? Eu falei assim, com certeza. Aí ela, pode dizer. Eita, meu Deus, será que ela está no ponto de me dar aquela, né? Eu falei, vamos lá, meu Deus. Trabalha, Espírito Santo. Eu disse, você conhece a palavra de Deus? Ela conhece. Você entende o que você está vivendo? Entendo. Eu disse, pois é, minha filha, pois é do jeito que a Bíblia diz mesmo. Ela, pois é, eu sei, tem vários versículos que Deus, ele não aprova. Eu digo, não aprova. Você sabe de tudo. A minha mensagem é a que você já sabe. É pecado, Deus não aprova. Aí ela falou assim, olha, pastora, eu já fiz de tudo para me sair dessa vida. Oh, eu era evangélica, pastora. Ela era o quê? Ela era aquilo que, quando ela era jovenzinha, ela era igual cada um desses adolescentes. Uma menina que vinha para a igreja, ouvia a palavra de Deus, ouvia uma palavra como essa, mas mesmo assim ela quis arriscar o futuro dela. Ela quis dizer assim, vai ser só uma experiência, eu sou curiosa. Eu dou conta, vai ser só uma vez. Não precisa ninguém saber, não. Não, vou perguntar para minha mãe, isso ou aquilo, entendeu? Ela entrou nessa. Ela disse para mim, pastora, que a senhora imaginar que eu já tentei, para mim me sair dessa mulher, eu já fiz. Chega lá e começou a respirar fundo. Eu vi que algo sobrenatural estava nos envolvendo. Porque de repente eu deixei, tinha umas clientes paradas bem assim, ela que começou a falar. E como era tipo véspera do dia do namorado, não sei se era o dia ou era a véspera, ficou as pessoas ouvindo. A minha vendedora e mais umas duas mulheres do lado, e todo mundo parou. E ela falou abertamente, e eu quero falar isso para vocês aqui. Olha, se alguém tiver sentimento de homossexualismo aqui, escute o que eu estou lhe dizendo agora. Que esse rolo é perigoso. Aquela mulher, ela contou do mesmo jeito do homem, eu pagaria qualquer coisa para me sair dessa. Eu já fui embora da cidade. E ela me achou onde eu estava. Pastora, eu já disse para ela que isso não é vida para mim. E ela atrás de mim, dia e noite. Ela disse que só se eu morrer. Essa mulher começou a chorar. E eu disse, meu Deus. E eu disse para ela, você não vai sair daqui antes de eu orar para você e te abraçar. E as moças que estavam para comprar, estavam bem aqui esperando a minha vendedora do lado. Foi um negócio sobrenatural. Esse negócio de licute demais com duas mocinhas. Não pode. Licute demais, não pode. Tem que ter limite. Amizadezinho demais, abraço demais, beijinho demais. Minha filha, não dá certo. E homem do mesmo jeito. Fica um licute demais. Um negocinho velho, fraco de homem. Homem não tem frescurinha não, meu irmão. Tem que falar é grosso. Bota esse grave pra fora. Ajeita tua mão quando tu for falar, rapaz. Fecha a mão assim, ó. Porque tem uns homens que vai falar assim. Meu filho, quando tu for falar, se tu tiver um trejeito, vou te ensinar uma coisa. Fala com a mão fechada. Que é homem, ele tem a mão assim. Força, garra. Acaba homem. Meu irmão, você vai casar com uma mulher abençoada. Deus não fez homem para virar outra coisa, não. E nem fez mulher. Não tem felicidade. Porque feliz é aquele que tem o coração puro. Porque esses verão a Deus. E eu disse para ela, minha filha, eu tenho um conselho para te dar. Tu já sabe o que tu precisa fazer. Tu sabe o que tu precisa se sair dessa mulher. É uma boa coisa já que está no teu coração. Sabe por que ela te achou quando tu foi embora?
deixou pista para ela. Aí eu disse um exemplo de uma pessoa. Tinha uma pessoa que nós acompanhamos há muito tempo, um jovem, que quando ele veio para a igreja, ele já veio com a vida toda bagunçada de homossexualismo. E uma vez por outra ele vinha chorando, confessar que tinha caído. E aí depois se arrependia, passava um tempo bom, chorava, dizendo que tinha caído. Até que um dia, ele disse que eu não aguento mais não, o que eu vou fazer? Ele falou com o pastor Claudivan. E eu me lembro que o pastor Claudivan deu um conselho para ele, que salvou a vida dele, e ele obedeceu. O pastor Claudivan disse, meu filho, aqui na cidade, meu filho já está com a ficha suja demais. É difícil tu se manter firme nesse lugar. Eu vou te dar um conselho. Vai para um lugar. E lá, a primeira coisa que você vai fazer é procurar a igreja. Você vai permanecer firme e nunca mais lá, que ninguém vai saber o que você já fez. Nunca mais você vai se envolver com isso. Eu creio que você vai vencer. Rapaz, aquele rapaz se encheu daquele conselho. Ele obedeceu o pastor. Juntou tudo que ele tinha. Foi na empresa dele. Tem como você me transferir para um lugar aí, para outra cidade? A empresa ajeitou ele. Deus honrou aquele jovem. E aquele jovem, todas as vezes que eu converso com ele, hoje ele é casado, tem filha, é cheio do Espírito Santo, tem muitos anos disso. Ó. E sabe o que ele diz para a gente? Ei, pastora, hoje tem, vou dar um exemplo, eu não sei, não sei quantos anos que ele foi liberto, que ele saiu dessa. Hoje já tem 10 anos, 3 meses, 2 dias, que eu nunca mais toquei no homossexualismo. Eu contei para ela isso. Eu disse, minha filha, se você tiver que ir embora daqui, vai, não deixe pista. Largue, essa mulher não é a dona, não é a sua dona. Você não pertence a ela. Porque você diz que é casada com ela, mas a Bíblia diz, sabe o quê? O que Deus uniu, que o homem não separe. Agora, você não foi unida por Deus, não. Eu separei agora. Em nome de Jesus, Senhor, seja quebrada essa maldição, essa atração, essa prisão dessa... Menina, eu falei tanta coisa com essa moça e ela se acabando de chorar na minha frente. E eu agarrei ela, do jeito que estava aqui no balcão, eu disse, vem aqui. Me agarrei assim, fiquei profetizando. Deus, eu creio em nome de Jesus, que ela não veio aqui, não foi porque ela veio só por conta própria, mas ela veio aqui receber o remédio que ela tanto quer. Ela veio aqui para entender que o Senhor está com ela, que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem poder para libertá-la, para ela sair dessa situação, Senhor. E ela recebeu, ela disse amém. Se ela ainda vai voltar por lá, se eu vou saber notícia dela, eu não sei. Porque o ser humano, ele tem o livre-arbítrio para escolher o que ele vai fazer com os conselhos que Deus dá para ele. Mas que funciona, porque eu já vi com os meus olhos, Deus fazer algo grande na vida de um jovem que obedeceu um conselho como esse. Uma direção que o pastor deu para ele. E hoje ele vive uma vida totalmente liberto. Satanás é um mentiroso, Jesus tem poder para libertar. Ele é que é o remédio. E não precisa dar tudo, pagar um preço alto. Eu pagaria qualquer preço. Não, ele já pagou o preço. O nosso remédio é Jesus. O nosso remédio, ele é o bálsamo de Gileade. Há uma unção, há sim um poder sobrenatural. Não importa o que você já fez, não importa que rolo você está enfiado. O Senhor tem poder para te fazer novo novamente e para te dar um futuro maravilhoso. Ilustre na presença dEle. Quantos creem no Senhor? Eu creio, porque os rolos, eles custam caro. O preço é alto. Eu já vi várias pessoas, nenhuma delas que se enfiaram numa vida de desobediência, de rebeldia, de arriscar o seu futuro, nenhuma delas não tiveram um final bom. Todos foram um final difícil. Que você possa receber de Deus. Eu acredito que eu já dei o recado de Deus para a sua vida. Eu queria pedir para você se colocar de pé nessa hora. Muitos têm perdido a confiança dos pais, têm perdido a confiança dos seus líderes, têm perdido a confiança dos seus verdadeiros amigos.
Muitos têm passado por isso. Muitos têm tido portas fechadas para as suas vidas, porque estão sempre ali, ó. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos e a pessoa está lá, toda enrolada. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Que a Tua graça e a Tua bondade, meu Pai, estejam sempre em nossas vidas. Escolha uma vida de santidade. Valorize a sua história, o seu futuro e o seu chamado. Valorize a sua história. Você está ali, ó, vivendo a história da sua vida. Valorize essa oportunidade que Deus te deu. Fuja das situações que te colocam em riscos. Quem anda com Deus, anda em segurança, anda em paz, anda em propósito, não faz coisa oculta, coisa escondida. Aleluia, Jesus. O que hoje na sua vida está acontecendo, eu não sei. O que está te prendendo? Tem alguma coisa que está aí, você tem medo e você está ali já. Talvez você não está encontrando saída em alguma situação da sua vida. Eu não sei se tem pessoas que têm um namoro errado, pessoas que se arriscam ali. Meu querido, tenha cuidado. Um namoro que ele já está todo errado. É difícil as coisas se ajustarem em Deus. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Mas reflita. Reflita quem são os seus amigos. Reflita como são as suas conversas. Sobre o que mais você fala. Qual é o assunto que toda hora sai da tua boca? É Jesus? É sobre a Bíblia? Tem que ser. A Bíblia diz que os solteiros têm que cuidar das coisas do Senhor. Tem que buscar ao Senhor. Comece a se apaixonar por Jesus. Comece uma vida, uma caminhada com Ele. Em nome de Jesus, não é tarde para você começar. Não é tarde. Como é que estão as suas redes sociais? Como é que estão as tuas escolhas amorosas? Como é que está esse negócio? Na tua escolha amorosa, escolha obedecer a Deus, escolha obedecer aos seus pais. Como é que estão os teus hábitos? Feche os seus olhos nessa hora, eu quero orar por você. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, a tua palavra é uma palavra tão clara. E quando o Senhor diz, pode alguém tocar em uma brasa viva e não se queimar? Pode alguém andar por cima dessa brasa viva e não queimar os seus pés? Não vos engane, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, isso você colherá. Senhor, nessa noite, eu te apresento cada um dos teus, Pai. Eu te apresento, Senhor, que haja arrependimento nessa noite, que haja uma estruturação dos sentimentos, meu Pai. Que o Senhor venha estar alinhando os sentimentos, os pensamentos, os sonhos, Pai. Venha alinhar, Jesus, alinha os sonhos de cada um aqui. Mostre a esse jovem quem ele é e quem ele será na tua presença. Não desista do Senhor. Essa é a fase que o Senhor quer ver você se enchendo dele. Eu fico imaginando, Senhor, quando o Senhor acha um jovem de joelho lá no quarto dele, meu Pai. Eu sei que o Senhor se alegra tanto, o Senhor vibra, porque o Senhor começa a enxergar 10 anos depois, 20 anos depois, quem ele vai se tornar. Nessa noite nós profetizamos, meu Pai, maturidade espiritual, alinhamento, meu Pai, nos pensamentos. Pai, nessa hora nós queremos repreender no nome de Jesus toda a confusão, todo tipo de enganação de Satanás, setas, iscas. Ô Senhor, não permita, Pai. Ô Pai, que essas moças dessa igreja, que os rapazes dessa igreja sejam fiéis ao Senhor, possam ser virgens puras até o casamento, meu Pai. Que os rapazes dessa igreja se mantenham puros, virgens, até o dia do casamento, Senhor. Em nome de Jesus. Que coisa linda uma virgem se casando. Eu profetizo, Senhor, que elas vão se guardar até o fim. Elas vão se guardar até o fim. Essa conversa é conversa poderosa nessa noite, Senhor.
Aleluia, aleluia. Recebe essa palavra, recebe, diga amém. Comece a falar uma palavra para o Senhor. Comece, declare. Aleluia, aleluia. Sopra, Espírito, sopra uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Eu profetizo sobre essa família. Eu profetizo sobre a vida dessa criança, desse jovem. Eu profetizo sobre a vida dos casais que não adulterarão, que não entrarão, meu Pai, em rolos, que não estarão, meu Pai, com uma vida oculta, uma vida desalinhada, fora do casamento, Senhor, mas que sejam homens fiéis às suas esposas, apaixonados por elas. Que essas mulheres serão mulheres, meu Pai, que não vão ficar de coisinha, meu Pai, no seu trabalho, de molecagem, de dar lugar para qualquer tipo de situação vergonhosa para o seu esposo. Não, nós seremos sempre mulheres retas, mulheres confiáveis, mulheres de caráter, com vergonha na cara, que honram o marido. É essa família, que é a família que o Senhor Jesus está preparando. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é que nós oramos nessa hora e cremos que essa palavra ela encontre lugar em cada coração, porque o preço já foi pago. Aleluia, aleluia. Quando a música calar, quando a luz se apagar.